Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui o meu forte abraço a todos e os meus agradecimentos pela presença, pela participação, pelo apoio e pela grande divulgação que tem sido dada a todo este trabalho, que graças a Deus tem alcançado muitas vidas das mais diversas regiões do país e até fora do país, cumprindo assim com o propósito para o qual este trabalho foi criado e foi sonhado um dia em nosso coração. Toda a honra e toda a glória somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós dedicamos as nossas vidas e razão pela qual desenvolvemos toda esta maratona de trabalhos com a finalidade de que Cristo Jesus possa reinar em cada coração alcançado pelo som da nossa voz. Irmãos, temos hoje um tema muito complexo de ser discutido. Às vezes, muitos daqueles que estão envolvidos na liderança cristã fogem dessa discussão, justamente dada a dificuldade de se encontrar um terreno seguro para caminhar. Todavia, nós entendemos que a palavra de Deus, ela possui resposta para as questões e os dramas da natureza humana e não é diferente em relação ao que temos hoje também. Cirurgias de mudança de sexo, também conhecido como transexualismo. Convertidos que fizeram cirurgia de mudança de sexo, como recebê-los na igreja? Homens com corpos cirurgicamente efeminados, após convertidos, podem ocupar funções ministeriais e ministrar louvor na igreja? Como a igreja deve proceder com pessoas que mutilaram seus corpos e já não podem mais exercer a sua sexualidade natural? Nós vamos começar, irmãos, com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus. Romanos, peço a você que abra sua Bíblia, Romanos no capítulo 1, nós vamos ler os versos 21, vamos ler também o 22, vamos ler o 24, vamos ler o 28. Romanos, capítulo 1, versos 21, 22, 24 e 28. Você pode pausar aí a sua audição, fazer a leitura e depois voltar. Vou ler. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Meus irmãos, nós encontramos no sistema público de saúde brasileiro um verdadeiro caos, um descaso absurdo com a população brasileira. Em uma pesquisa publicada pelo IBGE, constatou-se que 6 cidades brasileiras não possuem nenhum posto de saúde sequer. Sem falar numa quantidade inumerável daquelas que possuem, e é como se não possuísse devido ao péssimo atendimento. Mas nessas 6 cidades não tem nenhum estabelecimento de saúde. Vocês imaginam que aqui é uma cidade toda, e quanto mais 6, sem nenhuma forma de atendimento médico. Menos de 30% dos aparelhos de raio-x está na rede pública. Cerca de apenas 4,5% das instituições que não fazem internações possuem esses aparelhos. Enquanto deveria haver cerca de 3 leitos para cada 1.000 habitantes no Brasil, existe apenas 2,4. Um portador de AIDS ele tem dificuldades até para fazer um exame de sangue aqui nesse país. Todavia, o Ministério da Saúde brasileiro defende que o sistema público no Brasil deva realizar gratuitamente as chamadas cirurgias para mudança de sexo, decidindo assim dar mais atenção à população GLBT do que a milhões de brasileiros que morrem nas filas sem conseguir sequer a marcação de uma consulta.
além de desgraçar a vida dessas pessoas que, teoricamente, eles afirmam estar ajudando, trata-se, na verdade, de um ultraje, sem sombra de dúvidas. A finalidade da Igreja de Jesus Cristo, irmãos, não é realizar mudanças sociais. Para isso, Deus instituiu as autoridades seculares, ainda que a Igreja tenha um compromisso social, sem sombra de dúvidas, a desempenhar. Porém, eu não acredito que a Igreja deva se calar diante desse tipo de procedimento do poder público, diante da aprovação do pecado em nosso meio, já que o texto de 1 Timóteo 3,15 nos diz que a Igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Vamos ler o texto, 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Nós não podemos compactuar com tamanho grau de insensatez e pecado. O texto de Romanos que nós lemos no início, ele é claro ao afirmar que essa atitude é fruto de se dar as costas para Deus. E por isso, tais homens se tornam indesculpáveis. A rebeldia humana ela é tão grande que chega ao ponto de apresentar o pecado de maneira tal que aqueles que lhe dão crédito passam a defendê-lo como se fosse o caminho correto para uma sociedade desenvolvida e moderna. Contudo, não passa de vã filosofia, fruto de mentes vazias e alienadas de Deus. Até as nomenclaturas utilizadas são erradas. Os homens e as mulheres são diferentes na sua anatomia, na sua sexualidade, na sua psicologia, no seu campo emocional e também na sua estrutura bioquímica. Pode-se até mudar a genitália, superficialmente, mas não se muda o sexo, não se muda a sexualidade. Todas as vezes que a ciência é utilizada para finalidades bizarras e antiéticas como esta, ela está prestando um desserviço à sociedade e, acima de tudo, à vida. Homens e mulheres são seres distintos e diferentes. Mesmo que se realize uma cirurgia de mudança de sexo, vaginoplastia, ainda assim o sujeito continuará com o DNA masculino. Mesmo que faça a chamada cirurgia de redesignação sexual, ou SRS, de homem para mulher, continuará esta pessoa com a programação genética masculina. Ele está tentando lutar contra aquilo que o seu Criador, Deus, estabeleceu. Homens e mulheres possuem hormônios sexuais específicos, genes que são responsáveis especificamente por diferenças de comportamento. No lobo temporal masculino, existem algumas áreas do córtex que são maiores nos homens do que nas mulheres, possuindo mais neurônios. Existem diferenças acentuadas nas características neuroquímicas dos dois sexos. O cérebro do homem é mais assimétrico, o que lhe dá mais aptidão musical, por exemplo. E as mulheres têm os hemisférios mais ligados, o que lhes dá a capacidade de realizar tarefas diferentes simultaneamente com mais facilidade. O cérebro masculino é mais pesado que o cérebro feminino. Até o corpo do homem é mais pesado do que o corpo feminino. Portanto, são muitas e gritantes as diferenças essas que não podem ser de forma alguma eliminadas por um procedimento cirúrgico superficial. Faça-se o que fizer, diga-se o que quiser, argumente-se o que se desejar argumentar. A verdade nunca mudará. Deus sempre condena esse tipo de prática. E mais, a condenação ela não se estabelece apenas para aqueles que praticam tal ato, mas também para aqueles que não praticam, mas apoiam. Como está em Romanos 1,32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Uma referência às atitudes reprováveis pelo Senhor. Todavia, meus amados, isso tudo é fato, e é fato cada vez mais corriqueiro na nossa sociedade degenerada, como também é fato que pessoas que se submetem a essas cirurgias em larga escala se arrependem mais tarde. Alguns caem no poço profundo da depressão, mas também há muitos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, chegam à igreja com o coração compungido, buscando transformação. Todavia, com o corpo também já completamente transformado.
A conversão muda a natureza de uma alma, mas não pode desfazer a insensatez de uma cirurgia de mudança de sexo. Essas cirurgias, elas são tragicamente irreversíveis e assim se estabelece um grande problema na igreja. Como lidar com irmãos homens que possuem corpos de mulher? Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus ama essa pessoa e deseja que ela tenha uma vida plena. Se não for possível ser plena aqui na terra, por causa da mutilação irreversível, certamente o será na eternidade quando receber um corpo de glória. Uma pessoa que faz uma cirurgia dessas, na verdade ela transformou-se num eunuco, não é mulher, porque não tem útero e nem ovários. E também deixou de ser homem, macho, porque não tem mais os órgãos sexuais, não tem mais a capacidade masculinizadora com a qual ele veio ao mundo. Mas Deus o ama do mesmo jeito e deseja a salvação dele, nem que seja no último fôlego de vida. A Bíblia cita vários eunucos tementes a Deus, sendo que um deles se converteu por meio da pregação de Filipe, o evangelista, quando voltava de Jerusalém para a Etiópia. Esse relato você encontra no capítulo 8 do livro de Atos. Eu penso que um transexual convertido certamente desejaria manter-se sem casamento, já que haverá um grande temor de Deus em seu coração. A sensualidade vigente nele até então seria dominada não por força de doutrinas humanas, mas sim pelo amor que ele tem pelo seu Deus. Na verdade, irmãos, não há força alguma humana que vença a sensualidade ou a concupiscência. Dentro da perspectiva humana, essas forças são invencíveis. Não é por meio de usos e costumes que se vence, que se doma esse tipo de coisa. E nem por meio de normas internas na igreja ou normas autoimpostas. Nem mesmo por meio do casamento se domina completamente a concupiscência. Nem mesmo a idade avançada tem esse poder. Pelo contrário, a idade avançada arrisca-se a ser um período de redobrada tentação, porque a imaginação de um homem velho substitui de maneira horrível o que a natureza lhe recusa. A sensualidade ou a lascívia, que é a concupiscência, só se vence quando nós amamos mais a Deus do que ao mundo e a nós mesmos, e não desejamos entristecer ao Senhor com os nossos pecados, ou não desejamos nos separar do Senhor por causa da nossa impureza. A impureza nos impede de vermos a Deus. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando percebermos que a impureza nos separa de Deus, então sim, essa força é que nos sustenta contra a concupiscência que está dentro de nós. E enquanto estivermos vivos, ela estará sempre em nós, como um vírus latente, esperando um momento de baixa resistência para manifestar-se, sendo nós plenos ou mutilados, novos ou velhos. Somos miseráveis, irmãos, somos fracos e sujeitos a todo tipo de pecado. Basta nos enfraquecermos espiritualmente, muita coisa se manifestará em nós. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, a fonte do amor, que tudo pode e que nos socorre. Portanto, eu vejo que a igreja ela deve receber estes irmãos com amor e atenção redobrados. Eu não vejo nenhum motivo para que lhes seja negado o direito de exercer funções na igreja, mas deverão saber que viverão como eunucos, por grave consequência deste terrível pecado, buscando também meios externos que minimizem o efeito visual confuso gerado por este tipo de cirurgia. Mas, acima de tudo, achando força e graça no Deus misericordioso que lhes ama e oferece a salvação mesmo assim. Que Deus abençoe a todos e que a sua palavra transforme o homem naquilo que há de mais importante, que é o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.